Esporte começando ao vivo nesta terça-feira. Hoje o programa tá muito bom, hein? Então pode chamar a família, os amigos, liga para todo mundo porque tá bacana. Só repórter legal, muitas coisas ao vivo. Vamos falar da polêmica envolvendo a Conmebol, que pode ter sido responsável. Pode não, eu acho que foi responsável pela eliminação do Coringão da Libertadores de 2013. E também a gente vai falar da crise no futebol, que não se limita só a nós não, já que hoje de manhã nós tivemos a prisão de 7 suspeitos de corrupção na Série B, só que lá do campeonato italiano. Já já a gente vai falar melhor desse assunto. Além disso, nós teremos as notícias dos clubes paulistas e a nova novela do Rio de Janeiro. Ronaldinho Gaúcho vai ou não vai pro Vasco? Agora, nós vamos para um rápido intervalo, mas antes você fica com imagens da cidade de Belgrado, na Sérvia, onde 50 mil pessoas receberam como heróis os campeões do Mundial Sub-20 que derrotaram no último sábado a nossa seleção brasileira. Roda! De volta para falar de seleção brasileira. Após a vitória contra a Venezuela e a classificação para as quartas de final, os jogadores da seleção só pensam no Paraguai, nossos adversários do próximo sábado. O Paraguai é uma grande seleção, né? Não tem jogo fácil na Copa América. Claro que a seleção paraguaia, com todo respeito, não tem tantas tradições que nem tem a seleção brasileira, mas a gente sabe que vai ser difícil. Então agora é um momento crucial da competição, né, que está se afunilando, e a gente espera crescer, né, agora nesse momento. A mesma vontade, determinação, e que a gente possa começar o jogo dessa forma, sempre buscando resultado. Agora mata-mata, é bom destacar a equipe do Paraguai, uma equipe muito sólida, uma equipe que tem uma bola aérea muito forte. Então a seleção brasileira agora tem que descansar e logo trabalhar já forte para buscar essa classificação. Pois é, e agora eu chamo ele aqui aos estúdios, ele que é descendente de sérvios. O avô dele era sérvio, da cidade de Belgrado. Bom dia, Felipe Borel. Bom dia, Michele. Bom dia para você em casa, acompanhando o Super Esporte. E a seleção brasileira? A seleção brasileira tá indo, né? E o Neymar, você achou certo ele voltar, estar de férias e não ficar lá com o pessoal? Olha, não sei se ele deveria ficar lá, Michele, mas como capitão da seleção brasileira, talvez fosse uma das obrigações dele, pelo menos estar com o grupo. Mas o pessoal pensou mais nas férias dele, enfim, falando um pouco sobre a seleção brasileira, o Miranda vai ser o novo capitão da seleção brasileira, o 4º capitão na era Dunga, né? Já passaram Thiago Silva, Davi Luiz, Miranda, o Neymar, enfim, agora o Miranda vai assumir até o final da Copa América a faixa de capitão da seleção brasileira. Seleção brasileira que nas quartas de final pega o Paraguai, folgou nesta segunda-feira, se reapresentou na noite de segunda-feira lá em Santiago para o técnico Dunga e hoje já começa os trabalhos pensando nas quartas de final. E já que estamos falando sobre CBF, rapidinho, a CBF confirmou alguns jogos do Campeonato Brasileiro às 11 da manhã. Isso já vinha sendo uma prática, mas com uma média de público foi muito boa, agradou todo mundo, a torcida, os clubes. A partir desta rodada até o final do Campeonato Brasileiro, teremos jogos aos domingos às 9 da manhã, às 11 da manhã. Muito bom. Teremos 2 jogos já confirmados para esse horário, depois a gente fala. Voltamos agora a falar de Campeonato Brasileiro. O Palmeiras treina nesse momento na Academia de Futebol. E quem está acompanhando tudo por lá, põe na tela aqui, Rodolfão, é o nosso repórter Adriano Dolfi. Bom dia! O solteiro mais cobiçado da TV Gazeta, Adriano Dolfi. Bom dia para você, Michele, ao Esboril, a todos que acompanham mais uma edição do Super Esporte. Nesse momento, como você disse, ocorrendo mais uma atividade do Palmeiras, a reapresentação, bem verdade, que um treinamento físico bem rápido, isso porque daqui a poucos instantes, aliás, a delegação viaja para a cidade de Atibaia, onde vai ficar no período de 3 dias, para que o técnico Marcelo Oliveira conheça melhor o elenco e também priorize a parte física dos jogadores. Nesse processo de conhecimento do elenco,
O Marcelo Oliveira já checou que tem 37 atletas à disposição, portanto o elenco está bastante inchado e deve ocorrer um processo de dispensa e até empréstimo de alguns jogadores para que o elenco fique mais enxuto. Casos, por exemplo, do goleiro Aranha, que sequer estreou pela equipe, tem também o meio atacante Rider Matos, o time, se chegar mais um zagueiro, que é bem provável, o time tem ao todo 6 zagueiros, 2 devem ser emprestados, casos do Tóbio e também do Natan, um jogador bastante jovem que deve ser emprestado para ganhar mais experiência. No ataque, o Leandro Pereira e o Cristaldo, jogadores que vão perdendo espaço com as chegadas do Alexandro e também do Lucas Barros. Daqui a pouquinho, o goleiro Fernando Praz concede entrevista coletiva e todos os detalhes a gente acompanha às 6 da tarde no Gazeta Esportiva, viu, Michele? Tá certo, Adriano Dolfi, muito obrigada, bom trabalho para você aí. E o Esboriu, o Palmeiras está rejeitando aí vender, emprestar as promessas, né, da base, o Gabriel Leite, o João Pedro, não quer vender, né, não quer emprestar também. É verdade, Michele, mas eles não querem fazer isso com a base, mas farão certamente com os jogadores em excesso que contrataram. Foram 24 contratações até o momento. Só para o público em casa ter uma ideia, olha só, são 5 goleiros que o Palmeiras tem no grupo. Exagerado. 7 zagueiros, 10 jogadores de ataque. 10 e só complementando a informação que o Adriano trouxe pra gente lá direto da Academia de Futebol, o Alione também deve ser negociado com o Rosário Central da Argentina. Mais um jogador, enfim, o Palmeiras com 37 jogadores, contratou 24, um pouco demais, não, Michele? O Alexandre Matos se empolgou aí com o aval do presidente Paulo Nobre, o Rodolfo II é palmeirense, o nosso diretor. Inclusive ajudou a eleger o Paulo Nobre. Ajudou, ele fez campanha e tudo mais, e agora tem que vender esse pessoal, porque o normal é ter quantos jogadores, Esboriu? Olha, um elenco na Europa trabalha-se muito com 23, 24 jogadores, mais os goleiros. Só que aqui... 3 goleiros. 3 goleiros, no máximo. Um elenco profissional. Até para dar pro técnico uma margem de... machucou 2, ele tem 22, dá para jogar 2 times ali, fazer... Mas o correto são 2 times. Aqui se joga com muito mais, enfim. Você imagina o técnico trabalhando com 11 de um lado, 11 do outro e mais 15 esperando do lado de fora. Quer dizer, aí fica complicado. Bom, o São Paulo não teve folga ontem, depois de empatar no último domingo com o Avaí no Morumbi. O tricolor já voltou a trabalhar, visando o clássico de domingo contra o Palmeiras no Allianz Parque. A reportagem é do Adriano Dolfi. No empate contra o Avaí, os primeiros pontos perdidos pelo tricolor na era de Juan Carlos Osório à frente do comando técnico da equipe. E o São Paulo já começa a pensar nos 2 próximos compromissos fora de casa. Contra o Palmeiras neste final de semana e o Atlético Paranaense na próxima semana na Arena da Baixada. O planejamento é jogo por jogo. E acho que a gente... Cada campeonato você tem a oportunidade de fazer jogos e mudar situações como essa do Atlético Paranaense. Mas primeiro pensando no Palmeiras, que é um clássico, fora de casa, o Palmeiras vem de uma derrota. E com certeza o time do São Paulo sempre trabalha para poder buscar os 3 pontos, mas sabendo da dificuldade do jogo, durante o jogo. O empate não é mau resultado, mas a gente que está buscando o título sempre queremos os 3 pontos. Passaram 3 meses daquela derrota do São Paulo para o Palmeiras por 3-0, onde o time foi dominado, teve jogador expulso também. Se pegar o elenco não mudou tanto, mas é claro que mudou a comissão técnica. O que dá para apontar então de mais mudanças em relação àquele time do São Paulo que jogou, como estava jogando naquela época, para agora, e se vai ser diferente nesse domingo? Olha, eu espero que seja, né? Até porque o São Paulo hoje está num momento diferente. Acho que todos estão percebendo isso, né? Mudou a comissão técnica, como você diz. Antes já tinha até mudado, que era o Milton que estava assumindo. O time já teve uma postura diferente e agora está implementando aí o Osório o seu trabalho. Mas eu espero que seja um jogo diferente, até pelo momento que a gente vem vivendo no campeonato.
Esboriu os dois times de técnico novo. O São Paulo, que hoje está de folga, né? E o Palmeiras com o Marcelo. E agora? O que você tem alguma aposta aí pro domingão? Olha, não tenho aposta, não gostaria de me arriscar nessa, mas o Osório já chegou inovando, né? Geralmente, quando os clubes atuam de domingo, folgam na segunda e trabalham na terça. Ele trabalhou ontem, segunda-feira, e folgou com os jogadores na terça-feira. Diferente, vamos ver se vai dar certo. Ele explicou que é porque o ácido lático produzido durante a partida de futebol, no mesa redonda no domingo, tem que sair do corpo. E só sai fazendo mais atividade física. Isso. Então, por isso que na segunda-feira eles trabalharam e ele vai adotar essa regra daqui pra frente. O Souza, um dos homens de confiança do Osório, com a saída de Rogério Ceni, que não atuou nessa partida do final de semana contra o Avaí, vai ganhando a confiança do Osório, deve ser o capitão da equipe do São Paulo. Enfim, ele vai conquistando esse lado do Osório. E na sexta-feira a gente teria um evento para torcedores do São Paulo com o Rogério Ceni. O Rogério está com uma mialgia na coxa direita. O que é uma mialgia? Uma inflamação na coxa direita. Já não jogou uma partida, vem sendo poupado, vem fazendo tratamento e ele ia participar desse evento com torcedores, mas esse evento deve ser cancelado por causa justamente do Rogério não poder entrar em campo. Ele jogaria com 44 torcedores que compraram o direito de jogar ao lado do ídolo. Eles vão ser ressarcidos em R$ 1.500 se o Rogério não entrar em campo, mas mesmo assim o Rogério vai estar lá, vai participar da brincadeira, eles vão poder jogar no estádio do Morumbi, o Rogério vai participar, mas enfim, quem pagou para jogar com o Rogério, infelizmente, até o momento, não vai poder realizar esse sonho, Michele. Bom, apesar da derrota no último sábado para o Santos, o assunto no Corinthians tem sido outro. Escutas telefônicas indicam que a Conmebol interferiu no resultado do jogo entre o Timão e o Boca Juniors pela Libertadores de 2013. Aliás, aquela partida foi super estranha, né? Por isso, nós vamos direto para o CT Joaquim Grava, onde está o repórter Osmar Garrafa. Garrafa, bom dia! Explica melhor pra gente essa história. Bom dia, Michele. Bom dia, Felipe Esboril. É isso, né? Escutas telefônicas foram divulgadas no último final de semana por uma TV argentina. Escutas que acabam divulgando e confirmando aquilo que muitos sabiam e não podiam, pelo menos, afirmar com certeza. De que a partida pelas oitavas de final da Copa Libertadores em 2013, jogo da volta, estádio do Pacaembu, Corinthians e Boca, teve o Carlos Amarídia totalmente tendencioso para desclassificar o Corinthians da Copa Libertadores. O Corinthians, naquela oportunidade, teve 2 gols legais anulados, teve um pênalti não marcado e o Corinthians, que tinha perdido em Buenos Aires por 1-0, não foi além de um empate com a mão do árbitro paraguaio Carlos Amarídia, e aí o Corinthians foi eliminado. E nesse final de semana, essa TV argentina, em meio a várias denúncias de corrupção no futebol sul-americano, acabou mostrando um pequeno trecho de uma conversa do ex-presidente da AFA, da Associação de Futebol da Argentina, Julio Grondona, já falecido, com um integrante argentino também, integrante da Comissão de Arbitragem da Confederação Sul-Americana de Futebol. Nesta conversa, nesse diálogo, fica o indício de que realmente Carlos Amarídia estava pronto para prejudicar o Corinthians. Vamos acompanhar um pequeno trecho desse áudio. Olá, Julio, Nieco habla, Nieco, ¿cómo le va? A ver, ¿cómo te va? ¿Bien y vos? Y sí, me va bien porque salí de este quilombo, ¿no? Pero, en fin, que se... Salió bien al final, no lo quería nadie, este loco de mierda jugó el refuerzo más grande que tuvo Boca que del último año es Amarillo. Y sí, bueno, ahí hablé, bueno, qué sé yo, que con Alarcón estoy hablando, que Alarcón me dice a mí que este año el medio es nuevo, qué sé yo, que hay que tener... Bueno, entonces hacer una cosa, lo quieren ahí en la Argentina, la amarilla, mira, si no lo quieren, no sé, lo quiero así, ponerlo y dejarme echar la pelota. Alarcón, poneme amarilla y dejarme de joder. Bueno, así fue, lo puso y bueno, y salió bien, porque bueno, tiene que ser así. Tá aí, portanto, escuta telefônica divulgada, revelado. Carlos Amarídia ontem no Paraguai acabou se manifestando, o árbitro que foi citado, disse que tem uma carreira limpa, que quer que todos os fatos sejam apurados o mais rápido possível, porque ele não quer a sua imagem manchada, né? Mas, na verdade, o Amarídia está suspenso até o final das investigações. Hoje, o técnico Tite, que na oportunidade ficou muito irritado, vai comparecer num evento no Hospital Santa Marcelina, próximo aqui ao CT Dr. Joaquim Grava, uma ação social
e lá, claro, o técnico do Corinthians vai se manifestar sobre esse tema. Ontem, Edu Gaspar, palavra oficial do Corinthians, gerente de futebol, disse que o Corinthians está acompanhando de perto essas denúncias e quer que tudo venha a ser apurado com a maior lisura nos próximos dias ou quem sabe até nos próximos meses. Esse é o assunto que ganha força aqui no Corinthians. Para a gente finalizar, Michele, o Corinthians treina neste momento, no próximo sábado enfrenta o Figueirense, não tivemos ainda a assinatura de contrato do atacante Rildo, que vem da Ponte Preta. René Júnior também é um jogador que está chegando para reforçar o elenco corintiano. O Dentinho ainda fica uma possibilidade dele ser liberado do Shakhtar e ficar à disposição do técnico Tite. Petros foi mesmo para o Betis, não treinou ontem, não treinou hoje, foi viajar, está assinando o seu contrato, não faz mais parte do elenco corintiano. Repito, o Corinthians que enfrenta o Figueirense no final de semana, provavelmente com a volta do Bruno Henrique, já que o Tite perdeu os seus volantes, e depois, na sequência, tem a Ponte Preta também jogando em casa, Michele. Tá certo, Osmar Garrafa. Muito obrigada. Felipe Esboril, quer falar com o Garrafa? Eu queria aproveitar o Garrafa ao vivo lá no CT Joaquim Grava. O Corinthians oficializou mais um patrocínio, né? Em meio a essa crise envolvendo o futebol e principalmente a crise financeira, né, Michele? O Garrafa, tem um novo patrocínio, o Corinthians, é isso mesmo? Finalizado isso nos próximos dias, o Corinthians, atrás de um patrocínio, precisa de recursos e parece que pelo menos neste momento esse patrocínio está chegando. É o que temos, a mesma informação que você, não é algo oficial, mas é um patrocinador que vem aí para dar um alívio ao Corinthians, além das vendas de atletas, né? O Fábio Santos acabou saindo, o Petros acabou saindo, Emerson Sheik, Guerreiro, diminuiu-se a folha salarial, isso dá um fôlego maior para o departamento financeiro do clube. Além disso, o Corinthians precisa de patrocinadores, tem um novo chegando e também vender o name rights da Arena Itaquera. Isso está um tanto quanto difícil, isso é um pouco mais complicado. Felipe Esboril. Um abração, Garrafa. Obrigada, Osmar Garrafa. Até à tarde no Gazeta Esportiva. Esboril, e a crise envolvendo o futebol segue pelo mundo afora. Hoje pela manhã, 7 pessoas foram presas em Catânia, na Itália. As suspeitas são de manipulação de resultados envolvendo o próprio Catânia, na Série B do campeonato italiano. E entre os presos está o presidente do clube, Antonino Pulvirenti, que foi preso nessa manhã sob acusação de fraude em competições esportivas com o intuito de influenciar os resultados que o Catânia estava envolvido. Nessa última temporada, o clube terminou na 15ª posição na Série B, apenas 5 pontos acima do 19º colocado, posição que garantiu o rebaixamento direto. Será que o futebol vai ser passado a limpo esse ano, hein? Mas tem tanto escândalo, né? Na Itália, aqui na América do Sul, na Europa, na FIFA, na seleção brasileira, meu Deus. Mas isso já aconteceu, né? Na Itália, há alguns anos, inclusive envolvendo a Juventus, que perdeu 2 títulos, foi rebaixada para a Série B, deu a volta por cima, claro, mas a Juventus da Itália já sofreu esse problema que a Catânia está sofrendo nesse momento, Michele. Tá certo. E lá em Catânia eu comi carne de cavalo sem saber que era carne de cavalo. Parabéns, hein? E passei muito mal depois quando descobri o que tinha feito. Mas era bom. E ontem você... É boa, não? É gostoso. Só que eu vi uma fila, tava barato, todo mundo comendo, fui lá, comi também, depois descobri que era de cavalo. Só porque tava barato, né? Você é uma mão de vaca. Muito barato. E ontem você esteve no Santos, não é isso? Sim, é verdade. Tem novidades lá do Santos? Vamos rodar o VT? Não, ainda não. Vamos falar um pouquinho do Santos. Fale, então. Que o Santos enfrenta nesse final de semana a equipe do Internacional em Porto Alegre. E o Santos vive aquele momento agora de praticamente desmanche do elenco, porque estão falando que o Robinho vai para o México. A imprensa mexicana divulgou ontem o interesse do Querétaro, que foi o time do Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, que daqui a pouco a gente vai falar, deve ir para o Vasco da Gama para substituir... Que o Léo Moura não foi. Isso. Para substituir esse ídolo, eles querem contratar o Robinho. Ofereceram até um contrato gordo, 15 milhões de reais por 2 anos de contrato para o Robinho ir jogar no México. Mas, enfim, ainda não está definida essa situação. O Lucas Lima também é outro que pode deixar o Santos. O Santos tem 10% do Lucas Lima só, dos direitos econômicos. O Porto estaria disposto a pagar 9 milhões de reais por esses 10%. O Santos queria 10, então falta pouco para eles entrarem em um acordo e o Lucas Lima deixar o Santos também. Justamente porque tem essa fatia pequenininha, o Santos não tem muito o que fazer. Mas em conversa com o pessoal lá em Santos ontem, fiquei sabendo que o Lucas Lima não quer ir embora. Quem apareceu na sala de entrevistas coletivas foi o David Braz. O David Braz, o Davi Luiz, né? O David Braz, inclusive, um ótimo zagueiro, sempre muito atencioso com a gente, falou sobre esse assunto.
Robinho, Lucas Lima, tá saindo todo mundo, e aí? Pô, gente, para de tirar jogador do nosso time, pô. Toda semana vocês ficam tirando o jogador do Santos, mano. Um tempo aí atrás vocês tiraram o Ricardo Oliveira, tá aí com a gente. Agora vocês estão tentando aí tirar o Lucas Lima, o Robinho. Deixa as coisas acontecerem, mano. Né? E se acontecer, a gente tem que contar com esses jogadores que a gente tem no grupo, né? A gente está torcendo para que a diretoria consiga resolver as situações desses dois jogadores, que eles possam resolver e ser felizes, né? E com certeza, a gente tem um grupo, né? O Santos não é feito só de Robinho, só de Lucas Lima. Por trás dele tem um grupo, tem jogadores que têm totais condições de ajudar o Santos a brigar pelo título. Uma simpatia ao David Braz, que legal. Foi revelado no Palmeiras, né? É verdade. E o Robinho, Michele, a gente sabe que ainda tem aquela coisa, ele está na Copa América, o Santos já fez a proposta para a renovação de contrato, eles não entraram em um acordo. O Lucas Lima hoje, devemos ter mais novidades, porque o presidente Modesto Roma vai participar de um evento lá na Vila Belmiro e deve falar sobre o assunto, vai trazer as novidades, inclusive a gente vai estar ao vivo no Gazeta Esportiva com o presidente do Santos para falar sobre esse assunto. O Cicinho deve ser o próximo a sair. Cicinho, lateral direito, vai para Ponte Preta. Um grupo de empresários já injetou na conta do Santos 2,5 milhões de reais. Ele deve voltar à Ponte Preta, local onde ele estava antes de vir para o Santos. E o Santos vai fazer uma coisa bem legal, uma curiosidade, Michele. O quê? No jogo do final de semana contra o Corinthians, o capitão da equipe do Santos, Ricardo Oliveira, jogou com uma faixa escrito um Z aqui, ao invés de C de capitão. Zorro? Não, de Zito, o eterno capitão. Então o Santos vai agora eternizar essa faixa sempre com um Z de Zito, fazendo uma grande homenagem ao grande Zito. Ai, que legal. Poxa, bela ideia, boa ideia, muito bom. E o presidente do Vasco, Eurico Miranda, anunciou ontem que Doriva não é mais técnico do time de São Januário. Após o início ruim do Cruz Maltino no Campeonato Brasileiro, o treinador deixou o clube e deu lugar a Celso Roth. O mandatário vascaíno ainda aproveitou a ocasião para revelar um projeto montado pela diretoria com o intuito de trazer Ronaldinho Gaúcho de volta ao Vasco. Ronaldinho Gaúcho, nós estamos elaborando um projeto, que o projeto é chamado Ronaldinho Gaúcho Vasco. E está bastante adiantado. Bastante adiantado. Eu diria que em termos de percentual está para 90%. Mas isso faz parte, na verdade, de um projeto que nós estamos fazendo e que depois vai ter a divulgação necessária. Se vocês querem especificamente saber de uma coisa, eu já falei com o jogador e o jogador se interessa. Aliás, ficou muito satisfeito com essa possibilidade. Agora nós só estamos tratando de elaborar esse projeto. O Léo Moura decidiu não jogar no Vasco porque tinha uma forte identificação com o Flamengo e agora o Eurico Miranda ficou tão bravo que falou que ele não joga nem de graça lá. E agora o Vasco quer o Ronaldinho Gaúcho, mas será que vai mesmo? Olha, não sei. Era do Flamengo. Vamos ver. Se tratando de Ronaldinho Gaúcho, acho difícil, porque ele sempre quer ganhar bastante. Mesmo com esses 90% que o Eurico Miranda trouxe pra gente, enfim, acho meio complicada essa negociação. Nessa mesma entrevista coletiva, ele anunciou o Herrera e o Andrezinho como reforços. Tinha anunciado o Léo Moura, mas acabou voltando atrás, como você disse, né? E o Celso Roth treinou a equipe já pela primeira vez ontem em São Januário, mas hoje, pela primeira vez, vai ser aberto à imprensa, todos poderão fazer imagens e ele deve ser apresentado como o novo treinador da equipe do Vasco da Gama, que é o Lanterna no Campeonato Brasileiro. Tá certo, Felipe Esboril, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado, muito Michele. obrigada por você que está em casa, pela sua audiência. Eu quero terminar o programa hoje mandando um beijão para minha querida Regiane Tapias, apresentadora do Revista da Cidade, que vocês vão ter a honra de ficar agora no ar com ela. Rê, muitas felicidades, muita saúde. Tudo de bom pra você. Te amo, minha amiga. Um beijo e até às 6 da tarde no Gazeta Esportiva. Tchau. Tchau, parabéns, Lidiane.
máquina captura o escritor esportivo José Roberto Toreiro, nesta terça, 11h30 da noite. Assista agora a Revista da Cidade e logo após, Você Bonita.